Bom dia para todo mundo que já está aqui. Nós vamos falar sobre Na verdade, eu havia até programado um outro tema para a gente conversar hoje na nossa live das 7, né? Medite conhecimento, me fale conhecimento. Mas ontem eu escutei uma live à noite de uma pessoa que eu sigo, eu não vou falar o nome dela. E aí eu juntei com uma outra live também de uma outra pessoa que eu também já havia assistido, mas já faz alguns dias. E aí eu senti que era o momento de falar e que eu não poderia me calar em relação àquilo que ela estava falando, né? E aí eu resolvi hoje, né, de ontem para hoje, sem estudar, porque geralmente eu estudo, eu me preparo para as lives, mas sem muito preparo no sentido de rascunhar alguma coisa, eu resolvi conversar com vocês hoje, a gente meditar um pouquinho sobre o perigo, né, da gente acreditar 100% no que as pessoas falam. Quantas vezes a gente não tá em casa zapeando o que a gente fala, né, vendo o Instagram, e aí a gente cai numa live, e aí a gente começa a consumir aquele conteúdo, e aí a gente sai daquela live no final e acreditando fielmente naquela ideia que a pessoa passou. E o quanto isso é perigoso para nós, quantos seres humanos, né? Era exatamente isso que aconteceu, né? Eu tava zapeando, caí na live dela, e aí ela começou a falar, e aquilo começou a me chamar a atenção, porque era uma pessoa que relativamente tem uma boa audiência no Instagram, e ela começou a falar algumas coisas que eu acho muito perigosas, tá? Muito perigosas mesmo. Então, para eu contextualizar o que aconteceu, né? Ela é uma psicóloga e ela faz atendimento como psicanalista, inclusive vende curso, além de fazer atendimento presencial. E aí a grande crítica dela, em especial ontem, né? É que ela estava criticando as pessoas que falavam de física quântica, que era uma pseudociência e que usava isso para manipular os seus conteúdos, para vender curso, de certa forma até ficar milionário, né? E realmente eu concordo com ela em uma parte, né? Existem sim pessoas que usam da física quântica, né? E por ser um assunto pouco falado, um assunto pouco conhecido, para ir ao extremo, né? De tudo justificar pela física quântica. Eu também acho isso bem perigoso. Acredito sim em boa parte do que a física quântica nos apresenta, mas com ressalvas, né? E aí ela vinha assim criticando fielmente essas pseudociências, né? E defendendo com unhas e dentes a ciência, né? Lógico que ela é psicóloga, ela é formada, ela tem uma formação, ela tem um currículo que foi estudado acadêmico. Então ela falava que a gente só poderia, a defesa dela, né? É que a gente só poderia ser curado e ser tratado por conta de metodologias que fossem cientificamente provados, né? E aí ela usou exemplos do médico, né? Que a gente vai lá num bom médico porque ele estudou, porque ele sabe. E aí a gente tem que ficar muito atento. Por isso que eu coloquei o nome dessa live de Só o Conhecimento Vos Libertarás, porque nós precisamos parar de pedir para ser enganados. Nós temos que parar de pedir, de deixar de ser tolos. Quando uma pessoa vem tratar de um assunto que a gente não tem domínio, nós, como obrigação, temos que sim escutar o que a pessoa tem para falar, todos os pontos, né? É muito importante isso, mas a gente tem que também fazer a nossa parte. De ir lá e procurar e pesquisar e de entender sobre o assunto, né? Não pegar aquilo como verdade absoluta para mim e aí eu passo a defender aquela ideia e trago ela para minha vida de uma forma tão consolidada que ninguém daí consegue ter acesso com uma outra ideia ou com um outro comportamento. E aí a minha crítica é em decorrência do como a gente foi criado, né? Do como o sistema foi criado.
Nós viemos de uma tradição religiosa muito grande, né? Onde as igrejas, vamos dizer assim, né? Os conceitos religiosos trazem o medo como grande pilar, né? De educação para os seus fiéis, vou colocar assim. E aí a gente pega aquela história, essa ideia central sobre a religião, e aí a gente não questiona, a gente aprende que foi assim que eu aprendi, inclusive, vindo de uma base católica, que tudo que está na Bíblia e tudo que os padres falam, tudo que a gente aprende na igreja é verdade, que é aquilo e pronto, que eu não tenho que questionar, né? E aí o quanto isso é perigoso? Será que não é mesmo? Será que tudo que está na Bíblia é verdade? Será que eu não posso... Será que como foi histórias contadas, né, escritas, né, por outras pessoas e não escrita por próprio Jesus, por próprio Deus, será que não tem alguma coisa que pode não ser tão verdade daquela forma? Ou será que aquilo lá não era verdade lá atrás, quando a Bíblia foi escrita e agora não se cabe mais para a realidade que nós vivemos? Então, nós temos que quebrar essa cultura, né, onde nós somos educados e doutrinados a ser robô. A gente pensa de uma tal forma onde todo mundo pensa e aí a boiada vai e a gente vai atrás e aquilo se torna natural pra gente, né? Mas aí eu me questiono, e os ensinamentos dos filósofos, dos grandes filósofos, né? Platão, Aristóteles, Sêneca, não serviram de nada? De nada adiantou os ensinamentos dele, então, porque eles não fizeram faculdade? Não tiveram acesso a uma ciência? Mais ainda, os ensinamentos das nossas avós, das nossas bisavós, ensinamento de vida, ensinamento do que foi vivido por eles. Se hoje já é complicado fazer uma faculdade, vocês imaginam na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. Então, porque eles não fizeram faculdade, não passaram por meio acadêmico, eu não posso tomar como uma orientação válida o que eles falam. Nós temos que ficar muito atentos a isso, né? E aí eu critico sim, com todo o respeito do mundo, né? E aí talvez não seja nem uma crítica à palavra, mas uma forma da gente pensar. Tanto para ela, que leva a discussão da física quântica e do entendimento dessa ciência, desse pensamento, vamos colocar assim, então, para um extremo, né? De eu não aceitar a física quântica, quanto levar para um outro extremo de eu só aceitar aquilo que a ciência comprova, né? Então, olha a polaridade extrema aí, né? O bem e o mal, né? O lindo e o feio, o bonzinho e o ruim, né? Olha o extremo, olha a polaridade. Tá certo que a gente aprende pela polaridade, né? Tipo, eu consigo ver o branco porque eu sei que o preto existe. Eu consigo saber que a cor é amarela porque ela não é a outra cor. Então, a gente aprende pela polaridade. Mas o quanto eu caí de paraquedas numa live dessa, né? De uma pessoa que é conhecida, porque ela tinha bastante gente na live dela. E aí eu tomo isso como verdade absoluta para minha vida, ou seja, o que ela defendeu ali é que só as metodologias por meio comprovado da ciência é que tem eficaz. E aí, na live, tinha pessoas, óbvio, que eram psicólogas, que estavam adorando o que ela estava falando, né? Porque era uma defesa para a classe dos psicólogos. E tinha outras pessoas que estavam se questionando. Então o Ho'oponopono, por exemplo, Reiki, barra de Axis, não funciona porque são pseudociências. São técnicas utilizadas por terapeutas e psicoterapeutas, né? Que não tem comprovação científica. Ninguém foi lá num laboratório, ninguém tem e comprovou aquilo, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte... Vamos pegar o exemplo da gravidade, né? A gravidade ela foi
detalhada e foi constituída, né, por Isaac Newton. Em 1687, acho que foi publicado o trabalho dele, onde ele explica, né, a gravidade. 1687. A partir de então, começa a ter a visão de que existe uma força que nos prende ao centro da Terra. 1687, a gente constrói essa ideia. Antes disso, não existia gravidade? Só começou a existir gravidade depois que Isaac Newton, em 1687, fez a formulinha da gravidade. Então, qual é a reflexão que eu quero que a gente tenha hoje aqui? Que é o que eu vou meditar, passar para vocês como conhecimento, para que vocês depois medite, pense sobre este conhecimento. É que muitas coisas que hoje interferem, que toda a vida interferiu na nossa vida, e que hoje estão mais à tona, que são o campo energético, o campo espiritual, em especial, sempre existiram. Só que nós não temos ferramentas, nós não temos tecnologia para conseguir ver o mundo energético e o mundo espiritual com tanta clareza como eu vejo a gravidade hoje em dia. Mas eles existem. Será que eles não existem? Agora fica a minha pergunta, porque eu acredito que existem, mas para você, será que não existe? Será que eu só vou conseguir acreditar na energia, no campo energético, no campo espiritual, depois que alguém vier e conseguir colocar tudo isso dentro de uma caixinha, como os cientistas colocam as coisas? Então, volto paralelo com a gravidade. Até 1687, quando foi Isaac Newton conseguiu escrever a fórmula da gravidade, aí ela passa a existir. Antes ela não existia. Então, quer dizer, nós temos que criar essa consciência do meditar, do pensar, e não de aceitar as coisas como 100% verdadeiro quando as pessoas vêm e falam pra gente, né? Eu sou uma estudiosa, assim, magulosa por estudo, né? Porque eu realmente, muita coisa do que eu escuto as pessoas falarem, eu falo, opa, será que tem um pouco de verdade nisso? Eu vou estudar. E aí eu vou estudar mesmo, eu vou estudar filosofia, eu vou estudar matemática, eu vou estudar física quântica, eu vou estudar, enfim, eu vou estudar um monte de coisa, religião a fundo, eu vou estudar. Por quê? Porque eu entendo que eu não posso mais deixar as pessoas me manipularem. Eu preciso ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre a vida. Acima de tudo, sobre o ser humano. Nós temos que parar de deixar nos enganar, de ser tolos. Quando eu caio numa live dessa, onde uma pessoa estudiosa, porque ela estuda, e eu sei que ela estuda porque eu acompanho ela, e ela vem e fala assim, olha, a gente não deve acreditar nas pseudociências. Com que base ela fala isso? Chancela, bate carimbo de certo e errado. Então, o que vale é só o que a ciência estuda? Fica aqui a minha reflexão. Seria tão mais simples e tão mais proveitoso a maneira de pensar assim, ó. Todo mundo é essencial. Toda profissão é essencial. Todo conhecimento é essencial e não especial. Essencial porque faz parte de um todo. É como dentro de um corpo eu falar que a mão é mais importante do que o pé. Não! A mão é essencial, o pé é essencial, a cabeça é essencial, ninguém é especial. Nenhuma profissão é especial. Então quer dizer que especial e importante é o médico, é o engenheiro, é o administrador, é o psicólogo, porque todas essas profissões têm uma grade curricular, é uma ciência e comprovada. Então quer dizer que o lixeiro não é importante,
Gente, fica uma semana sem o lixeiro para passar na sua casa para você ver o caos que vai virar. Prestem atenção. Todas as profissões, todos os pensamentos são essenciais. Ninguém é especial. A psicologia é tão importante quanto a física quântica, quanto os entendimentos dos filósofos sobre as coisas, sobre os grandes pensadores que não é nem filósofo nem cientista, mas que são importantes para que a gente possa criar um conceito sobre a vida, sobre o ser humano. Isso de certa forma me indignou, né? Porque eu falei, gente, ela é uma pessoa que tem muita audiência no Instagram, né? E aí, quando alguém cai lá e escuta uma bobeira dessa, dizer que as coisas só funcionam, metodologias só vão funcionar se for comprovada cientificamente, nós temos que parar de deixar nos enganar. Só o conhecimento vos libertará. Que conhecimento, Ana? Conhecimento da gente pensar o que falam pra gente. E não aceitar mais as coisas como chancela de certo e errado, bom ou mal. Não levar para o extremo. Mais uma vez, a psicologia é tão importante quanto o entendimento sobre energia, quanto o entendimento sobre o corpo humano, que é a parte da medicina que fala, quanto a parte dos movimentos, que é o fisioterapeuta que fala, e os ensinamentos dos nossos avós. Sabe aquela sensação, aquele conselho de vó e de mãe, que a sua vida tá uma meleca, aconteceu alguma coisa bem ruim na tua vida? Calma, filha, vai passar. Cara, aquilo lá, sabe o que é? Dê tempo ao tempo. Tenha paciência e aprenda com a meleca que está acontecendo agora. Que é conhecimento maior que esse não está comprovado cientificamente. Então nós temos que parar de deixar ser enganados. Parar de ser tolos e pedir para ser enganados. É óbvio que tem muita gente que usa a física quântica para colocar medo nas pessoas, para dizer que vai mudar a sua vida só você fazer um pensamento positivo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A mudança da nossa vida depende sim de bons pensamentos, de boas energias, mas depende de uma coisa também muito importante que poucas pessoas falam, que é a nossa ação. Você deseja mudar, você quer ir para um outro plano, para um outro patamar, para um outro objetivo na tua vida? Você tem que ter pensamento positivo, boas energias e um plano de ação. Você precisa agir, você precisa fazer a tua parte. Não adianta você sentar a bundinha na cadeira ou no sofá e ficar lá meditando, boas energias, bons pensamentos, porque isso não vai mudar. Tu precisa agir, levantar a bundinha da cadeira e agir. Isso sim é física quântica aplicada. Mas daí, falar que a física quântica, que as energias, que o plano espiritual não existe, é muito perigoso. Ana, então eu tenho que acreditar no plano energético e no plano espiritual? Não sei. É exatamente isso que eu estou te provocando aqui. Qual é o teu pensamento? Qual é o teu conhecimento? O que te faz sentido? Olhe, se observe. Quantas vezes você não chegou na casa de alguém ou alguém chegou na sua casa e você não sentiu ruim? Não sentiu uma energia pesada? Será que eu posso dizer que a energia não existe? Ou eu só vou poder dizer que a energia e o plano espiritual existe só depois que alguém vier aqui me comprovar por A mais B, por uma fórmula, que existe esses dois campos. Assim como Isaac Newton fez em 1687 com a gravidade. Então, antes de 1687 não existia gravidade. Todo mundo voava. Só começou a existir gravidade depois que Isaac Newton conseguiu postular a fórmula da gravidade. Para com isso, né, gente? Parem com isso. E eu não tô aqui falando que plano espiritual, mais uma vez, plano espiritual, energia existe. Não tô falando isso. Apesar de eu acreditar e não duvidar disso. Mas eu tô aqui provocando vocês, para vocês meditarem, pensarem sobre o quanto nós somos treinados para ser robô. Pelo medo, pela doutrina das escolas onde a gente tem que produzir,
estudar, conhecer para produzir. Nós vemos dentro de um sistema capitalista, onde o importante é produzir para gerar renda. Aí sabe o que acontece? As pessoas entram dentro de um colégio e aprendem tudo, né? Ótimo, legal, essencial, fundamental para o ser humano. Ganham rios de dinheiro quando é mais velho, né? Depois conseguem uma profissão, ganham rios de dinheiro e são infelizes. Por que são infelizes? Por que grandes empresários lá na frente trocam de profissão, abandonam tudo, ou então se suicidam, entram em depressão? Por quê? Porque eles não aprenderam a ser humano. Ninguém ensinou eles a ser humano. Todo mundo ensinou eles a serem robô, a produzir. Ninguém ensinou eles a pensarem. Aí pensa dentro de uma caixinha. A ciência, a física, o português, a matemática e o ser humano. Onde que fica o ser humano aqui nessa história? Então, o meu medite conhecimento hoje, o que eu estou falando para vocês de conhecimento, é que vocês parem de achar que tudo que está na internet é pegar 100% como verdade, já assim, de cara para vocês. Criem o hábito de fazer uma meditação sobre, né? Existem tantas terapias hoje em dia que envolvem a energia e o espiritismo, a espiritualidade, né? Que são fundamentais, que são excelentes, que trazem conforto para a alma. Lógico que dar consciência de conhecimento para o que a gente pensa, para o que a gente anda fazendo de errado, é fundamental e essencial. E que bom seria quando nós, terapeutas, e aí eu vou me colocar no bolo, como você, paciente, ou você que é simplesmente um apaixonado pelo autoconhecimento, puder entender que tudo é essencial e fundamental para o nosso desenvolvimento e não tem bom ou ruim. Tem o que serve melhor para mim, tem o que serve melhor para ti e tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, falar que uma ciência só é válida porque ela tem comprovação científica, isso é muito perigoso. Levem sempre para vocês. Qualquer coisa que vocês duvidarem porque vocês não têm como comprovar, a gravidade. A gravidade sempre existiu. Sempre existiu. Só que até 1687 ninguém tinha conseguido comprovar a gravidade. Então, faz sentido vocês pensarem que talvez, as energias, o plano espiritual, também existe. Também existe. Só que hoje nós não temos ferramentas, nós não temos tecnologia, nós não temos olhos capazes de enxergar nem a energia, nem o plano espiritual. Mas daí falar que eles não existem é muito perigoso. É muito perigoso. Porque aí derruba todos os pensamentos dos filósofos, derruba todos os pensamentos dos nossos avós que trazem aí uma bagagem de vida gigantesca. É eu jogar todo esse conhecimento na lata do lixo. E aí só passar a acreditar na ciência que consegue ser comprovada em laboratório. Cuidado, cuidado. O meu medita de hoje, medita conhecimento, é que a gente precisa deixar de ser tolo, que a gente precisa deixar deixar e de permitir as pessoas nos enganar, que a gente, diante de uma coisa que é novo pra gente, que a gente busque conhecimento mais aprofundado, um expert que fala sobre aquele assunto e nunca levar para os extremos, nunca levar para os extremos. De ser 100% certo, 100% errado. Não existe isso. Não existe. A gente tem que aprender a tirar esse mito de é bom, é ruim, é certo, é errado e viver na polaridade. Nós somos uma parte, uma célula do todo. Nós somos essenciais e fundamentais dentro daquilo que a gente desenvolve. Eu não sou melhor que ninguém e ninguém é melhor que eu.
Eu vim para desenvolver uma atividade e tenho as habilidades necessárias para tal. Talvez uma pessoa que também produza conteúdo, também seja uma estudiosa assim como eu, vai ter outras habilidades, vai ter outra maneira de falar com vocês. E aí quem se conecta comigo não se conecta com ela e vice-versa. E aí vai ficando legal, porque eu não vim aqui para mudar o mundo. Eu vim aqui só para fazer minha parte, bem feita. Mas não manipular as pessoas. Por isso que eu sempre falo e sempre vou repetir. O que cura, Ana? É o conhecimento. É a informação que tem um monte disponível na internet, mas é aquela informação que você consegue tratar com o seu coração. É aquela informação que faz sentido para você. Porque aí você não vai deixar de ser mais um na boiada. Porque você vai criar uma linha de raciocínio. E é assim que eu trato as minhas pacientes nas minhas terapias, nas minhas sessões, as minhas alunas nos meus cursos. Eu não falo que o conhecimento que eu ensino lá é 100% verdade. Tudo o que eu ensino, tudo o que eu explico, vem com o propósito de causar na pessoa uma reflexão. Faz sentido isso para a vida de vocês? Faz, Ana. Então leve. Não faz, Ana, sentido isso para minha vida. Não leve. Mas ao menos você criou um caminho neural de pensar. E não de ser comandado. E não de ser um tolo que aceita tudo e qualquer verdade como verdade absoluta na vida de vocês. Foi um pouco de desabafo essa live, foi. Porque eu meio que me incomoda, sabe? Uma pessoa que é tão estudiosa, uma pessoa que tem tanto acesso à informação, continuar adestrando pessoas e não incentivando a ser humano. E não incentivando a pessoa a pensar por si só. Em aceitar as suas sombras e a sua luz como natural. Todo mundo tem sombra e tem luz. As sombras querem ser acolhidas assim como a luz. E não é bom e não é ruim. É porque é. Mas é muito perigoso quando alguém fala pra você, não é assim que tem que fazer. Calma aí. É assim mesmo? Deixa eu pensar. Deixa eu meditar sobre. E as pseudociências que estão aí, tem bastante coisa no plano energético e no plano espiritual, né? Principalmente técnicas. Hoje a gente não tem equipamento que consiga explicar isso. Mas daí dizer que elas não existem é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Tá certo? Então esse foi o conhecimento que eu tentei trazer para vocês possam refletir. E que mais importante, não peguem nada disso que eu falei para vocês como verdade absoluta. Meditem sobre o conhecimento que eu passei para vocês. Pensem sobre isso que eu falei para vocês. Que o mais importante do que eu fornecer o conhecimento para vocês é eu criar em vocês o hábito de pensar sobre, de meditar sobre e não aceitar nada do que os outros falam como verdade absoluta. Porque a gente precisa deixar de ser tolo, a gente precisa deixar de ser manipulado, de andar na boiada, porque alguém falou que é bom e eu vou acreditar. Pensem, vocês são capazes. Todo mundo é capaz de pensar. Não deixe ninguém fazer vocês de tolo. Só o conhecimento vos libertará, tá bom? Pensem sobre o assunto. Um grande beijo. Amanhã tem live às 8h30 da noite e eu espero todo mundo lá para atendimento ao vivo, se alguém estiver disponível, tá bom? Beijinho, bora meditar hoje. Tchau, tchau.